Bom dia! Primeiro Simpósio Internacional de Terapia Neural e Odontologia Multifocal, Médico, Veterinário e Multidisciplinar. Hoje, domingo, 18 de abril de 2021. Vamos dar início à nossa primeira palestra, às 8 da manhã, com o Dr. Juan Flores. O título da palestra é Relação Tutor, Animal e Ambiente. O breve currículo do Dr. Juan: médico veterinário formado na Unesp Botucatu em 1995, formado em terapia neural e odontologia neurofocal em 2015, formado em terapia neural veterinária em 2017, palestrante sobre terapia neural veterinária em semanas acadêmicas e encontros de terapeutas neurais, facilitador de cursos de formação em terapia neural, odontologia neurofocal e curso de terapia neural veterinária desde 2018. E Reiki Master. Com a palavra, doutor Juan. Obrigado, Elisandra. Primeiro, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse trabalho da comissão de práticas integrativas, né, do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, Inovadores, e abrindo mais esse canal para a gente poder estar reencontrando pessoas queridas e estar falando do que me apaixonou, e é sempre um pouquinho nosso objetivo e nossa missão, que apaixone vocês também. Os terapeutas neurais que estão aqui, com certeza me entendem, né? E os que ainda não são terapeutas neurais, poder aí conhecer vários profissionais, e hoje o objetivo é falar, mostrar a terapia neural sobre não só o aspecto das emoções, mas também das emoções, né? A terapia neural não tem como fragmentar. A gente fragmenta por uma questão didática, por uma questão de seguir uma linha de raciocínio, mas não tem como fragmentar. Eu vou para a apresentação já. E aí daremos sequência. Deve estar aparecendo para você. Se não aparecer, me avisa, tá? Por favor. Então, ótimo. Então, nós vamos falar do quê? Das inter-relações entre os animais, o tutor, ou seja, a sua família e as pessoas que ele convive, e o ambiente. Porque isso não está separado, né? Fazemos parte de um mesmo sistema, a gente vai abordar isso um pouquinho na nossa conversa. E olhar essas inter-relações a partir do que é importante na terapia neural. Não tem como falar de terapia neural, para mim, toda vez que eu faço qualquer apresentação, qualquer aula, eu tenho que agradecer aos meus mestres. Porque eles... e meus mestres, essa foto não são os mestres da terapia neural, são os mestres do meu caminho como pessoa. Porque a gente também tenta separar as coisas, mas somos um só. E para sermos, a Cecília uma vez comentou isso comigo, e isso grudou que nem chiclete, né? Bons profissionais, para sermos bons profissionais, temos que ser boas pessoas. E a terapia neural surgiu na minha vida nesse momento de uma busca pessoal do meu caminho. Eu me tornei budista, e aqui está meu grande mestre, Lama Tulku Pema Wangel Rinpoche, que me ensinou a compaixão. Muito falado, se fala muito de gratidão, mas vivenciar na profundidade a compaixão é um processo. É um processo que a gente tem que se desvestir, a gente tem que se olhar para o nosso coração, nossa alma, e as nossas sombras, e olhar para o outro em uma relação empática. Isso tem muito a ver com a nossa profissão. Não é à toa que nós, infelizmente, temos
é uma das profissões que tem muito suicídio, o burnout, porque nós temos uma fadiga da compaixão, justamente, pelo tipo de trabalho que a gente exerce, pelo tipo de relação que a gente tem com os nossos pacientes. Aqui está Rafa Monsoni. O Rafa me mostrou o mundo dos sons, da vibração, e meu grande mestre, Johnny Di Carli, meu mestre no Reiki, que também trouxe essa concepção do Reiki filosófica diária, que é uma transformação do ser, de todos nós. E a terapia neural entra na minha vida no momento onde eu já tinha 17 anos, 18 anos de formado, onde existia, não sei se cada um de vocês talvez passe isso ou tenha passado em algum momento profissional, mas que tinham coisas que não estava feliz. Quando eu me tornei budista, eu me tornei vegetariano, e nessa relação de olhar para os seres de outra forma, uma das práticas que a gente faz na medicina veterinária é a eutanásia, que até eu procuro sempre trazer essa mensagem da gente fazer uma reflexão sobre esta prática que a gente faz. E nesse momento eu tinha decidido não fazer mais eutanásias. Porém, me senti num compromisso de encontrar uma forma, eu já fazia Reiki, mas de uma forma de ajudar os seres nesse último momento. Não adiantava eu falar que não faria mais eutanásias e encaminhar o animalzinho para um colega, e que neste momento final, esse processo fosse um processo sem nenhum vínculo, sem nenhuma relação. E nessa minha busca por ferramentas para ajudar nos cuidados paliativos, uma amiga minha, veterinária, Lucila, que era terapeuta neural, falou: Juan, você tem que conhecer a terapia neural. E eu pedi, como muitos de nós, terapeutas neurais, nos perguntam o tempo todo, eu perguntei para ela, o que é terapia neural? E ela engasgou. E eu não entendi. Eu tinha acabado de fazer um curso com o Ronaldo Casimiro de neurologia. Então, terapia neural, e a gente nessa visão que a gente tem mecanicista, que a gente nem sabe que tem essa visão mecanicista, ela não soube me explicar, e aí eu não... Já era um primeiro chamado, mas eu não escutei. Meses depois, vejo uma palestra deste grande ser, Jorge Gomes Cade. Para mim é o meu grande mestre dentro da terapia neural, porque ele me mostrou o caminho. Ele também, médico que cuida com cuidados paliativos, e terapeuta neural, colombiano. E essa palestra era terapia neural e pós-morte. Imagina aqui, nesse simpósio, que alguém viesse falar terapia neural e pós-morte. Essa palestra foi incrível para mim, porque a abordagem dele era como temos que cuidar dos seres que ficaram, né, da família que ficou, e ele tem nos ensina e nos faz entender o processo do luto e faz esse trabalho com seus pacientes também, com a família. E aí eu falei, é isso que eu tenho que estudar. Isso faz sentido para mim, mesmo sem entender. A terapia neural entrou na minha vida não pelo racional, não pela mente, mas sim pelo coração, pela alma. E aí eu fui fazer a minha primeira formação. Fui fazer na Argentina, com o Andrés Peralta, um médico homeopata, com uma visão extremamente humanística. Ele vinha para o Brasil, mas eu não queria esperar ele vir para o Brasil, e fui para a Argentina fazer a formação. Foram 5 meses que eu fui para a Argentina. Foi fantástico, porque foi uma formação, minha primeira formação foi uma formação como médico, onde eu vi humanos sendo atendidos. A minha turma
éramos 4 veterinários, então foi uma discussão dentro da turma muito, muito grande, e dali eu saí com esse impulso de fazer terapia neural. Porém, voltei para a minha rotina, e quando a gente volta para a rotina, eu fazia reabilitação nessa época. Às vezes, a gente tem o conhecimento, a gente recebe a informação, mas às vezes a gente tem uma grande dificuldade de como isso encaixar, como isso fazer sentido quando a gente volta para a nossa rotina. E por mais que a gente tenha nossas insatisfações, a gente entra na nossa zona de conforto. E foi o que aconteceu nesse primeiro momento. Eu fazia a terapia neural junto com reabilitação, estava começando a estudar acupuntura, e aí também fazia alguns pontos de acupuntura, fazia procaína com hemoterapia, fazia essa miscelânea que se faz, né? E o reiki, obviamente, sempre o reiki. Mas sempre procurando, internamente, eu ainda não encontrava a forma ou a maneira, eu não me sentia plenamente fazendo terapia neural, faltava alguma coisa. E seguir os estudos. Então, para quem está no caminho da terapia neural, é muito importante conhecer outros mestres, isso para todas as áreas, na realidade, né? Nós não temos um único mestre, a gente aprende de cada um alguma coisa. E aí continuei na minha busca por conhecimento e entendimento da terapia neural. E aí fiz um curso com o Davi Vines, aqui no Brasil. Ele veio, quando é outro grande mestre. Quando tiver a oportunidade, vejam, escutem, porque o que ele fala são pérolas. O nível de entendimento, de conhecimento dele da terapia neural é um estudioso, é um pesquisador da terapia neural. E aí, num coffee break, os coffee breaks são fantásticos, né, nos eventos, porque ali a gente consegue conversar com as pessoas e desvestido, né, da exposição. E eu pergunto para o Davi, qual que eu faço reiki, terapia neural, e eu sinto uma diferença no fluxo de energia. Claro, o meu conhecimento era o reiki, né? E você já conhece alguma coisa nesse sentido? Tem algum trabalho relacionado ao reiki e terapia neural? Um trabalho relacionado à energia e terapia neural? Ele falou, Juan, olha, faz todo sentido o que você está falando. Porque, querendo ou não, quando você faz reiki, você está atuando no sistema neurovegetativo. Mas eu não tenho experiência com reiki porque eu tomei uma decisão há 20 anos atrás, ele falando, de só fazer terapia neural. Porque eu tinha me proposto a ensinar terapia neural. E para eu ensinar terapia neural, eu tenho que saber o que a terapia neural fez. Todas as outras medicinas biológicas funcionam, vão muito bem, mas eu tenho que saber o que a terapia neural fez quando eu falar para os meus alunos. Essa conversa de 5 minutos no coffee break com o Davi mudou o meu caminho dentro da terapia neural. Porque ali eu entendi que, mais do que tentar as conexões com o que eu já sabia, eu tinha que estudar e entender profundamente a terapia neural, e a partir dali eu decidi fazer só terapia neural, para justamente poder, assim como eu me apaixonei, fazia todo sentido que mais colegas pudessem conhecer a terapia neural e tivessem esta possibilidade que eu tive. Mas ainda faltava uma formação, e como trazer isso para a nossa realidade, né, da veterinária, os pontos, as técnicas, diferentes abordagens. Hoje vai ter uma conversa do professor Marcelo, né, sobre odontologia. Não, lógico, que quando se tratam pacientes humanos, a odontologia, tanto é que tem dentista, né, odontólogos aqui na turma, e com uma abordagem fantástica, mas na veterinária é um mundo a ser redescoberto, né?
E aí fui fazer minhas formações em veterinária. Novamente, a Argentina teve o meu caminho. Só faltava entrar um beija-flor na minha casa. Isso são bons sinais. Estamos bem acompanhados, todos nós. A Argentina é um polo de conhecimento dentro da terapia neural veterinária. Tem o Roberto Castro, que tem um dos livros. Tem o Eduardo Búfalo, que foi esse curso de formação que eu fiz, um veterinário, que depois foi fazer medicina. E o Ricardo Aita, o nosso amigo Pipo, palestrante mundial, que leva a visão da veterinária e da terapia neural na veterinária para o mundo. Eu tive a sorte de ter conhecido e ter aprendido, nem que seja por osmose, a visão da terapia neural desses grandes mestres. E aí, a gente, em 2018, o Carlos Esquerdo aqui. Em 2018, se eu não me engano, um grupo de terapeutas neurais aqui no Brasil se juntou. Eram 4 médicos, 4 dentistas e eu como veterinário, para dar esse curso de formação de terapia neural para as 3 profissões. Foi um momento riquíssimo, eu aprendi muito com eles, com abordagem, tanto essa abordagem da medicina, quanto da odontologia. Eu ficava assim, boca aberta em cada aula que a Lucy e que a Andrea, grandes terapeutas neurais, odontólogas, davam de odontologia. Eu falei, meu Deus, olha, o nível de ressignificação era em cada aula era um grande ensinamento. E nesse meu caminho, e aí a gente começou a dar junto com essa turma as aulas, e eu comecei nesse caminho como facilitador. Professor é um termo que traz muito por trás, mas facilitador no processo de cada um, né? Eu acho que faz mais sentido. E aí, conheci, a Laura foi minha colega e amiga de formação com o Andrés, mas conheci o Maxi, um grande veterinário. Aqui está o Eduardo Búfalo, um grande veterinário terapeuta neural, argentino, está em Córdoba, e nós começamos a organizar os cursos do Eduardo Búfalo em Córdoba. Eu acho que a Flávia estava aí, se eu não me engano, a Flávia do Uruguai, que fez esse curso. E aí, esse ano, a gente, com o Max e com a Laura, começamos a dar os cursos na Argentina. Então, a gente está com turma, estamos dando aula em espanhol. Quem não me conhece, eu sou argentino, estou no Brasil há muito tempo, e para mim também a terapia neural e esse resgate com a Argentina tem muito a ver no meu caminho. Eu sou muito grato a todos esses mestres que me mostraram um caminho, que as pedras que foram surgindo nesse caminho foram me ajudando a entendê-las ou a passar por elas ou deixá-las de lado. E nesse caminho, muitos amigos a gente vai fazendo, porque são reencontros de almas. A Cecília é uma grande amiga, a Rarô é uma grande amiga, que estão, né, que a gente já percorremos parte do nosso caminho aí em momento juntos, né? O Carlos Esquerdo é um grande amigo. E o tema da conversa é qual a importância do olhar essa relação do animal com o tutor, a família e o seu ambiente, e qual a importância disso na terapia neural e essas inter-relações. Então, eu trago para falar das relações. Primeiro a gente tem que reforçar isso daqui, parece quase que um mantra, né? Reforçar os conceitos da terapia neural. Então, primeira definição, uma definição que eu acho muito completa e profunda, toda a relação, que é o do Dr. Davi, que a terapia neural ele define como tendo a finalidade de neutralizar as irritações que vão acontecendo durante a vida e que
foram afetando o tônus neurovegetativo. E quando a gente neutraliza essas irritações, reativa a capacidade autorreguladora da rede neurovegetativa. E quando reativa essa capacidade autorreguladora, isso conduz ao novo estado de ordem, levando a sua própria tendência à homeostase. Ou seja, melhora os processos fisiológicos. E a terapia neural... Eu comecei falando da Lucila, né, que tinha dificuldade de definir, porque se eu falo isto, quem não é terapeuta neural, se escuta essa definição, consegue entender o que é terapia neural? Terapia neural é mais do que aplicar procaína em alguns lugares. É um processo. Terapia neural é uma nova concepção de entender a vida, uma nova concepção de entender os processos de adoecimento, os processos de cura, os processos de autorregulação. E por que é uma nova concepção? Porque nós, na nossa formação, não aprendemos a olhar isto. Não se deu importância para o sistema neurovegetativo. Tanto não se deu importância que quando vamos para os livros procurar estudar sobre o sistema neurovegetativo, encontramos pouquíssima coisa. Aliás, encontramos muito mais informação nos livros de fisiologia do que nos livros de neurologia. E a terapia neural resgata todo esse conhecimento. Vocês vão ver que, quando a gente estuda a terapia neural, que a base disso vai fazer 100 anos, até mais de 100 anos, que a base da terapia neural, a base conceitual da escola da fisiologia russa com nervismo, dos Hunek, né, quando sistematizaram em 1925. Quer dizer, faz 100 anos que existe esse conhecimento e que nós estamos agora resgatando nesses últimos anos, né, vem acontecendo, e cada vez mais pessoas vão conhecendo a terapia neural, vão sendo tratadas, né, com essa concepção, e tendo processos maravilhosos de cura, maravilhosos de uma nova ordem, de autorregulação. E aí não tem como não falar de terapia neural, não falar do mestre dos mestres, que é o Dr. Júlio César Payan de la Rocha. Um livro que em algum momento, isso vale não só para os terapeutas neurais, mas para quem faz sentido o que a gente está dizendo, e tem também em algum momento teve esse bichinho do desconforto do que a gente está fazendo, estamos no caminho, e tem uma busca de uma outra concepção de vida e de medicina e de saúde. O livro dele, Desobediência Vital, e ele está disponível hoje em PDF em muitos lugares, é um livro de filosofia da medicina. Conta a história da terapia neural, mas que nos ajuda a ver o que ele viu, a importância de tantos outros saberes que existem, mas que foram deixados um pouquinho de lado pela visão da medicina hegemônica, como ele diz. Então, ele diz uma coisa, no livro ele tem muitos ensinamentos, mas a proposta dele, quando ele fez esse livro, ele escreve lá no livro, é que traga uma consciência universal. E essa consciência universal que permita uma unidade complexa e dialógica de todos os integrantes vivos do universo, que faz com que todos sejamos, ao mesmo tempo, ritmo e dança, céu e solo e terra, mar, vento e veleiro, energia e matéria, onda e partícula, e, enfim, ser ao mesmo tempo várias coisas aparentemente contraditórias. Fenômeno que se explica se compreendemos que somos singulares emergentes de uma rede criadora. Com essas palavras, com esse ensinamento do Payan, a gente reflete. A primeira pergunta é: o que somos? Eu muitas vezes me sinto como aquelas crianças descobrindo o mundo, né?
Por que a fase do porquê, né? Por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que isso? É tão importante ser questionador. E o Pajan foi um grande contestador. E a ciência, porque isso é ciência, a ciência mostra, diz, que somos sistemas abertos, que trocamos matéria, energia, informação com o entorno, que nós somos um corpo físico, mas somos um corpo energético, e que estamos conectados em rede. E essas redes são extremamente complexas. Esses conhecimentos vêm das ciências da complexidade, que entende os sistemas como sistemas complexos. Então, para entender essa concepção da terapia neural, muitas vezes a gente tem que entender o que é a teoria geral dos sistemas, que estudou todos os sistemas, e dentre deles as propriedades e características dos sistemas vivos, né, os sistemas biológicos. A termodinâmica, que estuda os processos de troca de energia, então a gente tem um processo de entropia. Eu tenho que entender essa concepção da termodinâmica. E assim como a biocibernética, que estuda os fluxos de informação de um sistema. E todos esses conhecimentos, que são muito amplos, mas todos eles têm uma leitura, têm um entendimento nos processos biológicos. E chancelam o entendimento dos processos que acontecem quando se faz terapia neural. E aí vem um termo que Payan, né, eu descobri, eu achava que era o Payan, mas a Sandra Payan que trouxe esse termo, o intersomos, que é um conceito, o Carlos Esquerdo também fala muito, também incorpora, né, somos discípulos de Payan claramente, essa visão de intersomos, onde somos o estado coletivo do ser e pensar. E todos os seres interfazem entre si e são co-criadores da realidade. Então, tendo essa concepção que estamos todos interligados, interconectados, vamos falar um pouquinho de história. Da onde começa a nossa relação com os animais? Então, no passado, lá na pré-história, começa o processo de domesticação, e alguns colocam até como coevolução da espécie, do cão e gato, em momentos diferentes. O cão foi o primeiro que foi domesticado, já mesmo no tempo, na pré-história, 10 a 20 mil anos atrás, alguns dizem até 100 mil anos atrás, com o objetivo a função de proteção, caça e pastoreio. Então, ele foi assumindo esse papel à medida que o ser humano foi também evoluindo. E o gato surgiu, foi domesticado, ao redor de 5 mil anos atrás. No Egito Antigo tem relatos, com o papel de caçador de ratos, principalmente. Já assumindo em algumas situações mais recente, veja bem, estamos falando de 5 mil anos atrás, né? Então não é tão recente assim, faz um tempinho já. Mas, assim, ele foi assumindo o papel, principalmente para elite, os cães também, de companhia, mas era para elite. E aí veio a Revolução Industrial, a urbanização, as pessoas saíram dos centros rurais e foram para as cidades, elas foram sendo criadas. E aí o papel, os remédios vieram, né, acompanharam as pessoas nesse caminho, e o cão foi mudando o papel dele, né? Então aí ele começou a ser um papel de segurança, tanto é que tem as raças de cães de guarda. E o gato continuou no papel ainda de caçador, mas já assumindo mais o papel dessa inter-relação e de companhia. Mas ainda um gato com um comportamento mais segregário, né? E aí, no momento atual, com a urbanização vertical, o ser humano se aglomerou, inclusive em espaços pequenos, mas o cão e gato vieram, e aí eles se juntaram, né? Aí eles tiveram que ocupar o mesmo espaço,
e principalmente tendo o lugar de companhia desta família. E neste momento, nós assumimos o papel de tutor. Nesse momento, até então, o animal era visto como propriedade, né? Ainda alguns vêm, mas hoje mudou isso, legalmente, inclusive. E aí, ele assumiu um papel, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e nós também, e nesse nosso novo papel, como tutor que representa a responsável. Nós, nesse processo, nós não permitimos mais que eles possam caçar, que eles possam ir atrás das suas necessidades básicas. E nós temos a obrigação de fornecer teto, comida e roupa lavada para os animais. Além do afeto. E aí, quando a gente fala dessa inter-relação, a gente vai falar tanto na visão do tutor com relação ao animal, quanto do animal com relação ao tutor. Então, quando a gente fala da relação tutor-animal, por que o tutor decide ter um animal? É uma pergunta que a gente faz, né? Por que essa família decidiu ter um animal? Tem muitos motivos, e diferentes configurações aqui dessa relação, né? Mas, cada vez mais, a gente vê o animal como parte da família. E as pessoas decidem ter um animal porque isso traz para eles benefícios psicológicos e sociais. E esse vínculo com o animal, que ele foi sendo ressignificado dentro desse processo, então, antes, quando animal de quintal, animal de segurança, animal que o objetivo é alarme e guarda e proteção do espaço, nosso vínculo é menor. Mas quando ele se torna um membro da família, o vínculo afetivo é muito forte. E esse vínculo afetivo, olhando do lado do tutor, muitas vezes essa relação chega a ter um aspecto de dependência, né? Um apego muito grande, ou em outros momentos, em outras situações, como uma relação de substituição. Ou seja, o animal veio ocupar um lugar. Às vezes esse lugar é temporário, mas o animal não é temporário. Ele tem né, todo um ciclo de vida. E quando a gente fala relação, então, a visão do tutor, nós como veterinários, nós não abordamos, né, não fazemos psicoterapia, então nós não abordamos o tutor, no sentido de entender essa relação e aprofundar nessa relação, porém temos que ter a consciência de que existe um vínculo forte, e isso tem importância para a gente, vocês vão ver lá na frente. Tá? Mas eu vejo que o nosso grande desafio é entender essa relação também do lado do animal. E hoje se fala mais, isso é uma cada vez se fala mais sobre isso, essa visão do animal. A gente tem hoje quem estuda o comportamento animal evoluiu, né? Pretologia clínica, psiquiatria veterinária, psiconeuroimunoendocrinologia, ou seja, vai tentando entender a questão emocional e comportamental dos animais e trazendo cada vez mais componentes, cada um deles com uma visão, né? E agregando um saber. E os animais, então, eles são seres biopsicossociais, né? Essa concepção que traz também a concepção que os animais são seres sencientes, eles sentem. Eles têm mente. Essa ideia que são irracionais já não cabe mais, né? Eles têm inteligência, eles têm uma capacidade de aprendizado, de memória, e têm emoções. Parece óbvio, para a gente é óbvio falar disso, né? Porque a gente vê isso a cada atendimento. A gente vê que eles ficam alegres ou têm medo, como têm prazer, aquela carinha de bem-estar, de relaxado, ou de frustração, e ficam irritados, aversão a algumas situações, e sofrimento. E nessa relação com o tutor e com a família, qual que é a relação que o animal desenvolve? Então,
já tem uma relação de dependência das necessidades básicas, né? Nós temos que fornecer isso para eles, mas muitas vezes também tem uma relação de dependência emocional. Tem animal que deixou de entender e se sentir como animal. Tamanho o nível de isolamento que, às vezes, nessa relação de apego e de dependência, o tutor faz. E tem animal que vai na grama e não conhece, não reconhece a grama. E o mundo dele é um mundo onde se ele ocupou um lugar de filho, tem animal que só quer ficar no colo, por exemplo. Né? Então, é importante que a gente identifique isso para entender que ali pode ter memórias irritativas, os traumas emocionais não precisa ser necessariamente aspectos negativos e evidentes. E aí fica sempre a pergunta, qual que é o lugar que ocupa o tutor na visão do animal? E aí quem entende de comportamento animal dá uma aula para a gente, né? Mas precisamos isso para fazer terapia neural? Não, não precisamos obrigatoriamente. O que precisamos é nos conectar com o nosso paciente. E aí, quando você olha no olho, e quando você se conecta de alma para alma, essa visão do Pajan, do Intersomos, você vai sentir, muitas vezes. E, obviamente, que toda vez que a gente fala na visão do animal, sentimentos, tem muito a ver com a nossa interpretação, porque eles não nos dizem textualmente o que estão sentindo, o que estão pensando. Nós fazemos as nossas inferências, mas isso não quer dizer que não estejam sentindo ou pensando alguma coisa. E com relação ao ambiente, qual que é a importância de entender essa relação ambiente, animal e tutor? Porque o ambiente faz parte de onde a gente está inserido. Tanto o meio ambiente, a parte física, então, as contaminações do ar, da água, do alimento, ou a contaminação eletromagnética, quanto o ambiente social, é diferente. O animalzinho que convive em diferentes ambientes sociais. E o ambiente emocional. Esse ambiente está em harmonia, está com muitos conflitos. Por que isso é importante? Porque não tem como ter saúde, tanto humana quanto animal, se o ambiente não está saudável. Ambientes doentes, seres doentes. Estamos vivendo isso nesses últimos 1 ano e meio. Né? Como o ambiente, em todo esse aspecto, está fazendo com que adoeçamos a nossa mente. E que se traduz depois no nosso físico. Então, por que adoecemos? Essa também é outra pergunta que o Payan traz uma grande visão e um grande ensinamento. Já perguntou por que a gente adoece? Ontem eu consegui ver só algumas passagens das conversas, das apresentações, mas eu vi que perguntaram sobre sinomose, perguntaram, independente de qual seja a doença, por que isso acontece? Será que basta eu olhar o agente etiológico? Será que basta o vírus da sinomose? Será que basta o Covid? Será que basta um agente causador? É isso, por isso que a gente adoece? Não, não é por isso. 10 milhões de pessoas entraram em contato com o vírus, do Covid, e não foram todas que adoeceram. Tem outros fatores. E aí, essa visão humanística e integrativa, de entender que a doença é um processo adaptativo e faz parte do processo vital. É a forma como o indivíduo se expressa e se adapta e se ajusta a uma realidade do ambiente físico e do ambiente emocional. E a doença vai, nessa busca de se adaptar a essa realidade, vai gerar uma alteração da ordem que é reconhecida como normal. E aqui o pulo do gato, aqui a cereja do bolo para nós terapeutas neurais.
o envolvimento do sistema nervoso nesse processo de adoecimento, que um dos grandes precursores da terapia neural, em termos da sua concepção, que foi Speransky, chamou de processos neurodistróficos, ou seja, processos de adoecimento que levavam a problemas, alterações tróficas por um envolvimento do sistema nervoso. Ou seja, que, em última análise, as doenças acontecem como um processo adaptativo e que com o envolvimento do sistema nervoso, com irritações desse sistema nervoso. Por isso tem que falar de sistema nervoso. Não tem como falar terapia neural e não falar de sistema nervoso. E que sistema nervoso é esse? É aquele que a gente quase não reconhece quando, no primeiro momento, porque a gente estudou dele lá nas cadeiras básicas, que é o sistema nervoso autônomo, ou vegetativo, ou neurovegetativo. E qual que é o seu papel? O papel do sistema, eu gosto de chamar de neurovegetativo, tá? O papel do sistema neurovegetativo é a homeostase. Mas o que é homeostase? E como ele faz isso? Então, o sistema nervoso, ele é uma rede de geração e transmissão de informação. Por isso você tem que estudar e entender biocibernética. Porque é o papel do sistema nervoso. Ele capta uma informação, ele transmite informação, decodifica informação, vê, é importante, não é importante, o que eu faço? E manda a resposta. E nesse processo, ele interrelaciona, interconecta todos os órgãos e tecidos. Então, ele tem esse papel integrador e regulador. Como que ele regula? Olha aqui de novo, ó, a psiconeuroimunoendocrinologia, ele regula a partir dos circuitos reguladores, hormonais, neurais, celulares e humorais. Então, por que é importante esse conhecimento? Porque o sistema nervoso coordena todos esses outros, que são circuitos reguladores, são os mensageiros. É como o organismo transforma em ação o que vem de comando, que é do sistema nervoso central. E o sistema nervoso vegetativo ele é a interconexão de muitas estruturas. Então, córtex cerebral, os nervos cranianos, os nervos periféricos e viscerais, tanto sensitivos quanto motores. Os gânglios e plexos nervosos, tudo isso está fora, né, do sistema nervoso central. Estruturas ainda encefálicas, hipocampo, hipotálamo, sistema límbico. Então, o sistema nervoso vegetativo interconecta todas essas estruturas. E aí, a segunda cereja do bolo é qual que é a relação do sistema nervoso com as emoções? A gente viu que os animais sentem, são sencientes. A gente viu da relação, e a nossa conversa é a relação do animal com o tutor, com sua família, com seu entorno, com o ambiente. Tá, mas por que isso adoece? E qual que é o envolvimento do sistema nervoso? E por que a gente faz terapia neural? Porque o sistema nervoso faz a conexão entre o mental e o emocional e o físico. Como que ele somatiza? Como que ele projeta no corpo essas emoções? E dois exemplos simples. Eu não tomei o café da manhã, não sei quem tomou o café da manhã, mas se agora eu não estou com uma vontade de comer, nossa, se eu tivesse aí no sul, uma cuca, um bolo bem, bem gostoso, já estou salivando. Um pensamento trouxe uma resposta neurovegetativa, não foi consciente. Ou, se eu tiver agora um pensamento de uma situação de alarme. Nós aqui não temos terremotos, mas imagina que fosse terremoto, que estivéssemos vivêssemos num lugar onde tem terremotos e falasse, olha, nossa, será que vai ter terremoto hoje? Isso muitas vezes traz uma memória e que esse pensamento pode já ligar o nosso sistema simpático. E como que o sistema... Oi? Desculpa interromper, temos 5, 6 minutos ainda. Tá. E aí, qual que é como que ele faz essa conexão do hipotálamo? Ele faz essa conexão do hipotálamo, que é a estrutura do sistema nervoso central, do neurovegetativo, com o sistema límbico e córtex pré-frontal. E a mente, as emoções, ele usa o cérebro, é a forma que isso expressa as emoções e a mente.
E as estruturas envolvidas nesse processo é o sistema límbico e neocórtex, com o papel de transdutor neuropsíquico e psiconeural. E o sistema límbico, quando a gente fala, né, neuroanatomia funcional, ele é responsável pelas emoções primárias, as ações de ataque e defesa, marcação de território. A região pré-frontal, já com as funções mentais superiores, capacidade de aprendizado, vontade. E a memória é uma representação dessa experiência que aconteceu, comportamental. E a memória emocional vai estar armazenada no sistema nervoso central, no sistema límbico. Então, terapia neural nesse processo. O que a terapia neural é? É uma terapia reguladora, integral e holística. Ela é reguladora porque ela atua através do sistema nervoso vegetativo, que tem função reguladora. Ela é integral porque o sistema neurovegetativo integra e comunica todos os órgãos e tecidos. E ela é holística porque ela tem a concepção de ver o indivíduo como um todo, não só o corpo físico, não só a rede neural, mas entender que faz parte também esse corpo emocional, as emoções, o pensamento, aí tem várias formas. Então, quando a gente fala que terapia neural, a gente usa pequenas quantidades de anestésico local, em baixas concentrações, em pontos específicos. Com que objetivo? De impulsionar o ser, corpo e mente, a buscar sua nova ordem e curar-se. E os princípios fundamentais da terapia neural a gente não pode esquecer. Que cada ser é único, que a busca pelo reequilíbrio, que ela propõe um caminho, que não tem protocolos, a nossa função é acompanhar, e que a gente trata o paciente e não o sintoma. Daí o termo autoeco-organizadora, a definição mais simples e complexa da terapia neural. E qual que é o nosso papel? Quando fazemos o atendimento de terapia neural, é um encontro terapêutico, onde nós temos que ter uma relação de escuta, de diálogo, conexão e respeito. A gente não tem que julgar. Opa, perdão. Onde uma ferramenta muito importante, que é a história de vida, é onde a gente exerce a gente faz a história de vida, no encontro, né, no atendimento. Onde a gente tenta identificar as inter-relações, identificar possíveis campos de interferência, que é o conceito bem da terapia neural, já devem ter falado, muitas pessoas aqui devem ter falado, identificar possíveis irritações e traumas físicos e emocionais, por isso a importância de entender essas relações, e identificar onde essas irritações estão se expressando. Por isso, a terapia neural é um diálogo sistêmico. Nesse encontro terapêutico, a gente procura estimular os processos de autocura, ou seja, dar condições que o nosso paciente possa fazer os seus processos de autocura. E quando a gente tem essa abordagem sistêmica, quando a gente tem essa abordagem de entender que a gente não está cuidando só do animal, mas também deste grupo, desta família, muitas vezes ocorrem processos de cura sistêmicos. E aí, eu vou terminar a apresentação falando de um paciente que muito me ensinou todo esse processo que a gente está conversando. O Ariel veio para atendimento com uma queixa de tosse, dificuldade, uma tosse à noite e muita dificuldade. Oi, alguém está falando? Uma tosse e muita dificuldade para respirar à noite. Com 6 anos de idade. Já tinha passado por 4 colegas que diagnosticaram, então tinha um diagnóstico de colapso de traqueia, e com os tratamentos convencionais e não sem respostas. E veio, então, para o atendimento de terapia neural. Então, na história de vida, que é mais do que uma história clínica, que é mais do que do que preencher um questionário, um formulário, a gente se conecta. E a pergunta
chave que né, foi quando isso começou. E tinha começado há 6 meses antes. Então, ele passou por 5 anos da vida dele sem nenhuma sintomatologia dessa alteração do colapso de traqueia. Ele já tinha essa alteração morfológica, anatômica da traqueia? Não sabemos. O olhar da medicina convencional diria que sim. Hoje eu diria que não sei. Talvez não. Com esse olhar do integrativo que a gente tem. E perguntei o que tinha acontecido alguma coisa antes dele começar esses sintomas, não só com ele, mas para casa, com a família. E a tutora me conta que, sim, tinha acontecido, o marido dela faleceu com infarto fulminante, ele era um esportista, e que o Ariel acompanhou, viu, estava com ele quando isso aconteceu, ficou deitado do lado dele enquanto não chegou o SAMU, e a partir dali, meses depois, ele começou com sintomas. Nessa história de vida do Ariel e desta família, ficou evidente este processo que essa família viveu, né? E o luto que ele estava vivendo junto com a tutora. E aí, a relação que o Ariel tinha com esta família era um casal que não tinha filhos. Então, ele era o filho desta família. Palavras dela, inclusive, da tutora. E aí ela comentou, inclusive, porque nesse momento é o momento do acolhimento, né? Porque quando a gente faz história de vida, a gente muitas vezes toca em pontos onde vem lembranças que trazem tristeza, medo, angústia. E, de novo, a gente não faz psicoterapia. E às vezes a gente não precisa falar, para falar a verdade, o Jorge Gomes Cage fala que a gente tem que ter a terapia do ombro, ouvido e abraço. É acolher, não é explicar, justificar nada. Às vezes menos é mais. E obviamente que isso trouxe um momento de tristeza para a tutora. O Ariel entrou no consultório triste, a gente sempre olha no olho do nosso paciente, e entrou triste, cabisbaixo. E aí, então, com a história de vida. E onde estava esse campo interferente? Onde estava essa irritação? Onde aplicar no Ariel? Quando tem algo físico, é fácil de identificar onde fazer as aplicações, né? Ou pelo menos onde começar a fazer as aplicações. E o emocional? Onde está o medo? Onde está o luto, nesse caso? A tristeza do Ariel, nesse caso? Ou o que ele estava sentindo nesse processo? E aí foi um segundo grande ensinamento do Ariel. O primeiro ponto que eu fiz nele foi a cicatriz umbilical. E o Ariel, com essa pápula é uma aplicação bem superficial, com esse estímulo que a gente fez, ele desarmou e desabou. Ele deitou na mesa de atendimento que se eu não fosse terapeuta neural, eu me assustaria. Eu pensaria, o que aconteceu? Que reação que ele teve? Eu já pegaria o esteto de imediato, porque a impressão que dava é que ele tinha tido uma parada. E aí fui olhar para o olho do Ariel, com essa respiração profunda. E o meu sentir era que naquele momento veio um filminho na cabeça do Ariel. Do momento da tristeza e da perda do ser querido. E eu me lembro que eu olhei para o olhinho do Ariel, dei uns 2, 3 minutos, tinham 2 estagiárias acompanhando, que se assustaram, falei, calma que tá tudo bem. Ele entrou em parasimpático, quando a gente falou, né? Mas vieram as lembranças, isso desarmou lembranças. E eu olhei no olho do Ariel e falei para ele, Ariel, vamos seguir a vida. E foi muito interessante, porque eu falei isto, e ele levantou.
já numa outra postura. Continuei fazendo os outros pontos que eu tinha me proposto a fazer, e o Ariel saiu do consultório abanando o rabo e numa outra postura. Ele teve uma melhora dos sintomas nos primeiros dias. A gente fez 2 atendimentos nele, acompanhamos por 2 atendimentos, mas a tutora não pôde dar sequência ao tratamento, acabou indo para a praia. E há uns 2 meses atrás eu recebi a mensagem que o Ariel se foi. E aí, conversando, ontem, antes de falar para vocês, eu conversei com a tutora. E ela me contou e eu perguntei, por que Ariel? Por que esse nome de anjo? E ela falou justamente que foi isso. O Ariel veio na vida deles, e dela, ela não queria ter um cão, para lidar com a perda da morte da mãe. E que foi o filho deles, e que o Ariel ajudou muito o processo do luto dela, de perder o seu marido, de uma forma tão repentina, e que ela não estava triste, ela entendia que ele tinha feito o papel dele, o ciclo dele, e ela estava vindo para São de Taubaté, estavam vindo para Taubaté porque ele estava mal, estava definhando, um cardiopata, e ela estava a caminho de levá-lo para fazer eutanásia, e ele se foi dormindo no carro, no caminho de Ubatuba para Taubaté, que são 1h30 de viagem. E ela me disse ontem que ele foi da forma que ele mais gostava, que era no carro, porque ele ia com ela para todos os lugares. Falou, supermercado, farmácia, para todos os lugares. E o Ariel, então, eu termino essa nossa conversa com a mensagem que o Ariel nos traz, e esse vínculo que a gente tem com os animais, de entender os ciclos da vida e da morte, essa ressignificação da doença, o que ela significa, não só para o animal, mas para quem convive e está naquele grupo, naquele sistema. E que a gente, como nosso papel como terapeuta neural, não é mais curar ninguém. A gente não tem mais essa pretensão. E sim, ou resolver os problemas. E sim, dar as condições que o ser, que o paciente, possa cumprir o seu ciclo no seu tempo, com o menor sofrimento. E aí, a visão de cura ampla, que não é só resolver o problema, como no caso do Ariel, o colapso de traqueia. Então, a minha definição hoje de terapia neural, complementando todas as definições que os grandes mestres nos deram, que a terapia neural é um impulso à vida, interconectando o indivíduo e tratando as inter-relações. É isso que a gente faz em cada encontro terapêutico. O restante são desculpas terapêuticas. São as desculpas para a gente poder ter essa possibilidade de reencontro e de cuidar do outro. Eu finalizo aqui com o flyer do curso de terapia neural na veterinária. Tem turmas em São Paulo, Blumenau, Belo Horizonte, Campinas. Teve uma turma esse mês agora em abril, no final de maio vai ter outra. Então, fico à disposição para qualquer dúvida, se a terapia neural fez sentido para vocês, estou à disposição para orientar no que for possível e aprendermos juntos. A gente aprende em cada dúvida, em cada colocação, em cada história de vida, em cada olhar para cada relação. Muito obrigado. Doutor Juan, muito obrigada pela palestra. Nós estouramos o tempo, então não vai ter tempo para perguntas.
mas eu quero só lhe repassar aqui que tem muitas parabenizações no chat. Maravilhosa palestra. Tenho certeza que o caso do Ariel tocou e esse é o objetivo da terapia neural. Eu vi muita gente aqui secando uma lágrima que escorreu, mexendo no nariz. E é isso mesmo, doutor Juan, é esse olhar de que nós, veterinários, estamos aqui para outra coisa mesmo, né? Brilhante a sua palestra, brilhante as suas colocações, gratidão por participar. Em nome da Comissão de Medicina Veterinária Integrativa, CRMV Rio Grande do Sul, eu lhe agradeço muito. Sabe as palavras, que isso chegue a vários colegas, não terapeutas neurais, é um conhecimento muito lindo. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço e um bom simpósio para todos nós. Natália, por favor, pode encerrar para a gente dar início a outra.